A igreja pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. A pessoa mais importante aqui é Jesus. Amém. Importa que Ele cresça e que eu diminua, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, conforme já disse, estou feliz de aqui poder estar e com a graça que o Senhor nos conceder nesta manhã, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia, por favor, em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler apenas o versículo 9 de 2 Coríntios 12, e depois nós leremos 2 Crônicas, o 7, 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 15. Então, repetindo, 2 Coríntios 12, 9, 2 Crônicas 7 e 15. Enquanto os irmãos localizam, depois poderão ficar abertos em 2 Coríntios, nós vamos meditar nesses versículos. Enquanto os irmãos localizam, eu quero agradecer à igreja pelas orações que fizeram por mim, pela minha família. Nós passamos aí, nos últimos 1 ano e meio, situações de alguma dificuldade, alguma turbulência, mas é como passar o Jordão, o Senhor passou por nós. Então, passou, e é importante nós termos ouvido o testemunho de muita gente, mas também é importante a sua experiência pessoal com Deus. Você sai do outro lado do Jordão, como cantamos aqui nos Obreiros, mais fortalecido, mais agradecido, com o coração mais quebrantado na presença do Senhor, e Deus passa conosco em todas as nossas dificuldades. Alguém me disse, puxa, pastor Paulo, em 1 ano e meio aí, 3 cirurgias de grande porte, né? Até então o senhor não tinha nada, e foi uma luta. Eu falei, irmão, não foca na luta, não, foca na vitória, né? A gente às vezes tem a tendência de focar a luta, mas nós temos que aprender a focar a vitória. São 3 vitórias que Deus nos deu de uma maneira esplêndida. Nós estamos praticamente, se for no popular, dizer, zerados, né? Sem nenhuma preocupação, para a glória do nome do Senhor. Ele é poderoso e Ele às vezes não nos livra lá da fornalha, mas nos livra dentro da fornalha, né? Ele passa conosco, né? E também a grande vitória da neta, nós tanto pedimos, né? Para que a igreja, o setor, e com certeza o Jardim Elisa Maria também orou por nós. A neta que ficou aí 5 anos sem comer nada, ela é autista. Então foram 2 milagres, o fato dela ter vivido 5 anos sem comer nada, só tomando mamadeira, e os exames dela todos em dia. Quem faz isso? Só Deus. Não tem outro que possa fazer isso, né? E quando chegou no nosso limite, na hora do limite realmente, e que ela parou de tomar a mamadeira, e aí complicou, porque ela ficou sem absolutamente nada, e o médico queria pôr sonda, e ela está comendo, sem sonda nenhuma. O médico ficou assim extasiado, que ele disse, olha, em 15 dias nós vamos ter que pôr uma sonda nela. O médico da equipe que vai pôr a sonda está de férias em 15 dias, e quando ele voltar, vamos deixar marcado para pôr a sonda. E a minha filha, a Mariana, saiu do consultório comigo aquele dia chorando. Que mãe que quer pôr uma sonda numa criança, né? E eu disse para a Mariana, não chora não. Esses 15 dias é o tempo de Deus. Em 15 dias ela poderá comer, se Deus assim o desejar. E passou uma semana, e ela, no culto de um domingo à noite lá na Lapa, ela pediu para a avó que ela queria comer. Do nada, lógico que não é do nada, é do alto. Não é do nada, é do alto, né? E passou a comer. E nós avisamos ao médico, e o médico disse, não, mas isso não adianta, isso é temporário, ela precisa recuperar, precisa pôr a sonda. Como ela está sem comer há muito tempo nada sólido, o esôfago, o intestino, não vão funcionar. Mas quem fez o homem? Quem fez o corpo humano? Ele não dá a bênção pela metade, ele dá a bênção completa. E nós dissemos a ele, não, ela não vai pôr a sonda, em nome de Jesus.
A gente sentiu isso da parte de Deus, o intestino funcionou, os exames estão em dia e ela está comendo, né? Então, além das 3 cirurgias, tinha a situação da neta. São 4 vitórias que Deus nos deu. E eu tenho no coração por onde passar, testificar, principalmente da neta, porque só Deus pode fazer isso, né? E o médico acabou escrevendo para mim, na mensagem de zap: Paulo, isso é incrível, mas Deus faz aquilo que o homem não pensa mesmo, né? O ser não espiritual entende da maneira material e com todo respeito à medicina, mas isso não tem histórico disso acontecer. Agora tem, Frei. Aleluia. É desta forma. Leiamos a palavra de Deus então. Obrigado, igreja, pelas orações. Obrigado, pastor Dorival, pelo sempre pronto apoio. Eu vou ler 2 Coríntios 12, versículo 9, só a parte A. E disse-me: a minha graça te basta. Vamos lá para 2 Crônicas 4 e o versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Deus está te vendo. Deus está nos contemplando do alto trono da graça. Deus está com seus olhos, com seus ouvidos atentos à tua oração, atentos àquilo que nós viemos buscar nesta manhã. Viemos entregar a Ele o nosso melhor, o nosso culto de adoração a Ele, mas também Ele sabe que somos humanos e na condição humana cujas quais estamos, por culpa do próprio homem, né? Ele tinha uma vida, digamos, abençoadíssima no Jardim do Éden, mas por culpa do próprio homem, nós passamos as intempéries da vida, mas Ele passa conosco. Amada igreja, eu quero falar um pouquinho sobre a graça do Senhor na nossa vida. Tudo nós fazemos pela graça. Eu estou aqui pela graça, você está aí pela graça. Aleluia. Os obreiros estão aqui pela graça. É a graça dele que nos permitiu estar aqui esta manhã. E nós vemos uma introdução rápida nesse capítulo que Paulo, ele mostra o seu sofrimento por amor a Deus. Ele faz menção da experiência celestial que ele teve ainda na forma humana, que lhe foi concedida. Embora ele diz que se foi no homem ou no espírito, ele não sabe, nós vamos ver isso um pouquinho para frente. Mas Paulo era o ser mais improvável de ser usado na mão de Deus desta maneira, à vista do homem. Era o ser mais improvável. Os irmãos conhecem, ele perseguiu a igreja, ele perseguiu Estevão, ele pediu na estrada de Damasco uma carta ao sumo sacerdote, para que ele possa ir lá e prender os crentes. E quando ele estava à estrada de Damasco, Jesus teve um encontro com ele. Aleluia. E ele caiu, e ele não estava no cavalo não, que eu vejo pregadores dizerem que Paulo caiu do cavalo. A Bíblia não fala isso, eu fico com o que está aqui. Mas ele caiu e perguntou: quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegue na estrada de Damasco. E ele disse: duro é recalcitrar contra os aguilhões a Paulo. E naquele momento Paulo ficou cego, perdeu a vista, foi levado, e depois, abreviando, o Senhor falou com Ananias para que fosse lá orar por Paulo. Vá lá na rua direita, ele está lá orando. Eu orar por Paulo? Não vou não, Ananias disse. Estou, claro, falando as minhas palavras. Esse homem perseguiu a igreja, esse homem fez... mas eu o transformei. É como se Jesus dissesse: nós somos todos transformados. Se nós avaliarmos, nós éramos improváveis também de estarmos aqui. Hoje é um culto de ceia, um culto para a igreja. Eu estou falando para crentes, salvos em Cristo Jesus. Todos nós, se pensarmos, tenho certeza que tinha vários improváveis aqui, e eu inclusive. Mas Jesus transforma, Jesus muda. É pelo sangue de Jesus que nós estamos aqui, como já foi louvado ao nome do Senhor. E Paulo, então, nessa experiência celestial, ele fala do espinho da carne. Também a palavra não nos diz o que é o espinho na carne, mas isso não importa. Importa que, como o espinho na carne fez lembrar Paulo da sua jactância, o que é jactância? Ele tinha, antes de ser transformado, uma alta opinião sobre si.
ele era alguém importante, ele tinha autoridade, ele tinha estudo, ele foi criado aos pés de Gamaliel, tudo isso, mas o que importa é Jesus na nossa vida. O que importa é o que Deus fez na vida de Paulo. Então nós vemos aqui que a opinião sobre si, a vaidade, os seus méritos, as suas conquistas, ele, nesta experiência celestial, entendeu que ele deve continuar se restringindo à sua fraqueza, para que a sua confiança esteja apenas em Jesus. Nós somos nada, se nós imaginarmos desta maneira, mas Jesus é tudo na nossa vida. Aquilo que era improvável na minha e na tua vida, Jesus permitiu que acontecesse. Jesus mudou, Jesus transformou. Ele faz além do que pensamos ou pedimos. É Ele, pela palavra dEle, pelo poder dEle, pela presença dEle, que faz com que você esteja alegre e feliz aqui, louvando ao nome do Senhor, mesmo que você tenha dificuldades lá fora, mesmo que você tenha, mas Ele, na sua graça, está conosco. Então, se nós formos dar uma passada nesses versículos, o versículo 1 diz que em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Esse primeiro versículo me chama a atenção, porque Paulo é forçado a gloriar-se, porém em Cristo. Se você se gloria, é um culto de crente hoje, né? Se você se gloria, glorie nele. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, nós somos dele, a presença sobrenatural aqui é dele, nós estamos fazendo a vontade dele, e que nós possamos sentir a vontade dele em nós, que nós possamos orar: Senhor, faça em mim a tua vontade. E nós vemos que ele menciona, Paulo, as revelações do Senhor, ou seja, uma fonte divina. O versículo 2 nos diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. O versículo 3: sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Vejam bem aqui, ele não disse de si próprio, ele falou na terceira pessoa. Então, nós precisamos saber que o que acontece na nossa vida é permissão divina. O que acontece conosco é o operar de Deus. Então ele diz aqui, ele não diz: eu fui ao terceiro céu. Ele não diz, ele disse no corpo ou fora do corpo, não sei. Ele não usou isso dizendo que ele foi, digamos assim, enaltecido para ir ao terceiro céu. Não, ele diz, aleluia, na terceira pessoa, ele não puxa isso para si, mas a graça de Deus permitiu que ele lá estivesse, num encontro diferente do que encontrou em Damasco, mas ele viu Jesus no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que a linguagem egocêntrica, ou para dentro de si mesmo, é cuidadosamente evitada. E o que nós aprendemos com isso? Olha, eu fiz isso, eu estive em tal lugar, eu fiz aquilo. Não, Jesus permitiu que você fizesse isso. Jesus te deu graça para que você estivesse em tal lugar. Jesus te levou a caminhos que você não pensa. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Hoje é uma manhã de quebrantamento de coração. É nós reconhecermos a soberania de Deus em todos os aspectos da minha vida. Aleluia! Ele não disse que falava de si próprio. Então nós vemos que por meio da frase em Cristo, o apóstolo renuncia a todos os créditos pelo que lhe aconteceu. Não era crédito dele, era a graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não olha para si, ele olha exclusivamente para Cristo. Nós temos aqui um modelo que devemos seguir como testemunho pessoal de cada um de nós. É Ele quem fez, é Jesus quem fez, é Jesus quem permitiu, é Jesus quem faz. Ele é tudo na minha e na tua vida. É dessa maneira que nós devemos pensar. E quantas das vezes nós vemos até pregadores da palavra de Deus dizendo: oh, mas eu tive lá em tal lugar, eu tive pregando em tal lugar. Às vezes a gente vê algum pregador dizer: olha, eu andei o mundo, preguei nas principais capitais. Não é dessa maneira. Paulo teve no céu, aleluia, teve no paraíso vendo a Cristo, e ele diz: não sei se fui eu, se foi no corpo, se foi no espírito, foi a graça dele.
Ele deve ser enaltecido. Eu vim aqui te dizer nesta manhã para enaltecer o nome do Senhor em todas as situações da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor quer quebrantamento, Senhor quer humildade. Eu não estou dizendo que vocês não tenham, eu estou dizendo que o Espírito Santo pôs no meu coração. Fala da minha graça, fala que você vai lá pela minha graça, fala que eles estão lá pela minha graça, fala que eles estão lá pela minha presença. Amaquide manda mais, aleluia. É a presença dele na nossa vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está aqui longe de atribuir a si mesmo aquilo que Deus lhe deu, foi Deus quem deu. E veja o interessante, Paulo revela isso na sequência do versículo, 14 anos depois que ele esteve, aleluia, que ele esteve vendo a Jesus no paraíso, 14 anos depois. Tem gente que recebe a bênção agora de manhã, ou recebe uma graça muito grande, e sai falando de si próprio no instante seguinte. Paulo demorou 14 anos para fazer isso, aleluia, porque a glória é dele. Tem segredos, amada igreja, entre você e Deus, que é para você preservar na presença de Deus. Não é para você se gloriar, é para gloriar o nome dele, e quando ele desejar você fala, aleluia. Paulo, através dessa visão, estava sendo fortalecido na graça para enfrentar os sofrimentos. Ele sabia que ele ia passar sofrimentos. Lá no início, quando eu disse na estrada de Damasco, o Senhor disse o quanto ele sofreria por amor do Evangelho. O versículo 4, ele foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Foi concedido ao apóstolo uma experiência com Jesus no pátio do próprio paraíso, aleluia, e ele não saiu aos quatro cantos se vangloriando e dizendo que talvez ele fosse melhor do que fulano ou ciclano. Ele demorou 14 anos, e ele entendeu que a graça de Jesus fez isso na vida dele. Eu quero nos dizer para mim também, que tudo que façamos é para a honra dele, é para a glória dele, é porque ele permitiu, é para louvar o nome dele, é para fortalecer a nossa experiência com Deus, é para pregoar o Evangelho na presença do Senhor, aleluia. Por um momento ele esteve no lar com Cristo, palavras inefáveis, era um segredo entre ele e Deus. O versículo 5, ele diz assim: de um assim me gloriarei eu, mas não de mim mesmo me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Não parece alguma coisa contraditória? Que eu tenho prazer nas minhas fraquezas? Aleluia. O homem espiritual discerne isso. Eu digo homem, eu digo ser humano. O homem material não discerne de jeito nenhum. É que quando ele diz, quando eu estou fraco, então eu estou forte. Quando está tudo bem, vai indo tudo bem, a vida está às mil maravilhas, você está até surpreso com está indo, louvando o nome do Senhor, mas está tudo bem. Nós temos uma tendência de orar um pouco menos, jejuar um pouco menos, agradecer um pouco menos, e o que o Espírito Santo põe no nosso coração, aleluia, Ele é tudo na nossa vida. Ele é tudo na nossa vida, a graça dele nos alcança, louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo declara que se gloriava apenas nas suas fraquezas, não se gloria por estar no paraíso, pelo contrário, ele estaria pronto para gloriar, mas nunca de si mesmo. O versículo 6 nos diz: se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Vamos parar um pouquinho aqui e pensar. Paulo tinha um senhor de um currículo, né? Tinha um senhor de uma história para contar, mas a glória era de Jesus, não era dele. Ele era simplesmente um homem transformado pela misericórdia de Deus, um homem que tinha condenação interna e chegou a ser, aleluia, se no corpo fora dele não importa, a visitar o paraíso, aleluia. Foi um dos principais apóstolos de Jesus. Só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Você na sua casa, na sua residência, quando pega a sua Bíblia e sai para a hora do culto, a vizinhança está olhando. Oh, mas ele vai todo dia à igreja, aleluia. Ele está lá todo dia. É que nós sabemos o que Jesus fez na nossa vida. Por isso que toda honra, toda glória seja dada ao nome dele. A verdade é que ele estava falando, mas a glória era do Senhor.
no versículo, se nós pensarmos um pouquinho, o salmista Davi diz no Salmo 71, versículo 7, olha o que Davi diz no Salmo 71, versículo 7, sou como um prodígio para muitos, mas ele não está dizendo dele, mas tu és o meu refúgio forte. Próprio Davi é um outro exemplo dizendo, eu sou como um prodígio para muitos, rei de Israel, etc e tal, mas tu és o meu refúgio forte, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Ele te protege, Ele nos protege, Ele te guarda, Ele conhece o teu andar, o teu levantar, o teu caminhar. Se nós lermos lá no Salmo 139, ele fala tudo isso, e no versículo 5 ele diz que pus a minha mão por detrás de ti. Sinta a mão do Senhor nesta manhã, sinta o Espírito Santo falando contigo, sinta a graça de Deus na tua presença, sinta a graça de Deus, a graça aqui no púlpito, a graça aí, a graça aí, a graça aí, a graça de Deus nas irmãs, a graça de Deus aí na galeria, porque a presença de Deus é maciça conosco. Macadi que te manda mais, aleluia, aleluia, aleluia. Paulo não queria ser julgado pelo relato que fez, mas pela sua vida de sofrimento na presença de Deus. Paulo não queria ser julgado, aleluia, por este relato. Ele foi levado pelo Espírito a contar essa experiência com Deus. Ele sabia que a vontade do Senhor é a que permanece, e ela permanece nos humildes, nos quebrantados, nos de coração aberto para o Senhor, naqueles que estão no centro da vontade de Jesus. Faz em nós, como já disse, não o que eu quero, faz o que tu queres, Senhor. Eu estou na tua mão, eu estou na tua presença, eu estou firmado na rocha, venha o vendaval que vier, aleluia. O crente enverga, mas não quebra. Tem gente que costuma dizer isso, porque está na presença de Deus. Nós estamos na mão do oleiro, né? Jó, lá no capítulo 10, ele diz, peço que te lembres, e que como barro me formaste, e que de ao pó me tornarás. Aleluia. Somos, aleluia, o barro, o vaso na mão do oleiro, e o Senhor vai nos moldando da maneira que Ele quer. Ele está com o vaso na mão quando vem para a casa do Senhor, tira todas as arestas, tira as trincas que tem nesse vaso, para que você possa ser cheio do Espírito Santo, para que você possa ser cheio da graça, para que você possa ser cheio da presença dEle. É um vaso na mão do Senhor, na mão do oleiro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 4:7 nos diz que temos, porém, esse tesouro num vaso de barro. Nós somos um tesouro na mão do Senhor, mas somos vaso de barro. Cuide desse tesouro, aleluia. Reconheça a soberania, a supremacia do Senhor na minha e na tua vida. Façamos tudo por Ele, aleluia. E Paulo aí no versículo 7 desse capítulo nos diz, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo menciona o espinho na carne para deixar claro que o poder vem de Deus, aleluia. Eu vou dizer novamente, o poder vem de Deus. Eu não tenho nada contra a ajuda que as pessoas buscam aqui de autoajuda, mas a minha ajuda vem do alto, aleluia. Autoajuda? Não, ajuda do alto, eu não tenho nada contra, às vezes é necessário, aleluia, mas eu quero vos dizer o seguinte, a ajuda do crente vem do alto. Você tem um canal direto com Deus, você vai falar com uma pessoa importante, você tem que marcar audiência, tem que pedir para a secretária, não tem hora, tem que ser o dia que ele quer, aleluia. O irmão ou a irmã mais humilde na presença de Deus, ela fecha a porta do seu quarto, ela fala com o Deus Altíssimo, e tem um detalhe, Ele ouve, Ele atende, Ele te contempla. As orações que você tem feito na madrugada estão no odre de Deus, estão na mão de Deus,
sem marcar audiência, sem marcar nada. Há alguém mais importante do que o nosso Deus? Não, não há. O nosso Deus é maior, o nosso Deus é poderoso. Jesus nos disse: todo poder foi me dado no céu e na terra. Aleluia. Aleluia. Todo poder que foi me dado no céu e na terra, não é qualquer poder, é todo poder. Não há poder acima do poder de Jesus, aleluia. O inimigo não consegue te atingir, ele não permite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Paulo declara que o poder vem de Deus. O propósito do espinho na carne foi exclusivamente para que ele, como ser humano, não se exaltasse. Aleluia. Ele orou, os irmãos conhecem, ele orou 3 vezes, né? Quanto mais abençoado fosse o seu ministério, necessário era que Paulo percebesse a sua absoluta dependência de Deus. Eu tenho plena consciência e tenho certeza que a igreja tem a plena consciência da absoluta dependência de Deus. É assim que o crente caminha. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Jesus disse: nada é nada, mas com Ele eu não posso, Ele pode. Eu não vejo, Ele vê. Eu não tenho saída, Ele tem, aleluia. Mas não tem como, Ele tem, aleluia. É impossível, não há impossível para Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais abençoado o ministério de Paulo, ele sabia que era necessário ele perceber a absoluta dependência de Deus. Se Deus se tirasse a sua mão, Paulo estava entregue literalmente aí sobre o poder do inimigo. Nós não sabemos o que era o espinho na carne, mas aquilo o atormentava. Eu não tenho nada contra os teólogos também. Os teólogos é importante e eles precisam aprender a Bíblia. É importante fazer a teologia. Você saber falar a palavra de Deus, né? Você saber explanar a palavra de Deus. Mas eu quero dizer o seguinte: muita gente tenta descobrir, esse espinho era isso, era aquilo. Aqui na palavra do Senhor é a graça de Deus na vida do apóstolo. O que importa é a presença de Deus. Paulo entendeu que a sua oração não atendida, ele orou 3 vezes, tinha um propósito maior. Às vezes Deus silencia, nós buscamos, insistimos, mas Ele vai te responder. Eu estou dizendo que Ele vai te responder, aleluia. O que você está pedindo há bastante tempo, quantas orações você tem feito, Ele vai te responder. E quando? Na hora que você estiver no seu limite. Demorou 5 anos, nós orando pela neta, Ele respondeu, aleluia. E Ele respondeu para Paulo assim: a minha graça, Paulo, te basta. Paulo, a minha presença te basta. Igreja, a presença dEle é o suficiente na nossa vida. A presença dEle conosco nos faz passar por lugares que nós não imaginamos. A presença dEle nos faz atravessar o Jordão. A presença dEle nos faz passar por onde nós precisamos passar para ser moldado como vaso na mão dEle. Aleluia. É desta maneira. Então não preocupe se você está orando e a bênção não veio ainda não. Ele vai te responder. E eu sei que eu falo com alguém aqui nesta noite, porque Deus põe no meu coração. Ele vai te responder, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O sofrimento de Paulo é necessário, porque o poder divino opera nas nossas fraquezas. Ele é completo, aleluia. Quando o homem alcança o estágio de absoluta dependência de Deus, ponha na mão do Senhor o que você está pedindo. Ponha na mão do Senhor com uma absoluta dependência dEle exclusivamente. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz, aleluia, no versículo 10: sinto prazer nas minhas fraquezas. Só um crente cheio da graça fala isso. Só um crente cheio do Espírito Santo fala isso, aleluia. A mulher, quando estava com o filho morto, e disse, o profeta Eliseu, né, ele perguntou, como é que está? Vai tudo bem. Pensou numa coisa dessa?
É só a presença de Deus que faz isso. Aleluia. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, até nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Quando estou fraco, é porque eu estou forte na presença dele. Aleluia. Seu ministério está protegido pelo Senhor. Aí você pode dizer, mas eu não tenho ministério. Todos nós temos missão na face da terra. Todos nós temos algo que Deus quer de você, independente do que seja. Ah, mas isso não aparece na visão dos homens. Aparece na visão de Deus. Ele te acompanha. Por mais simples, mais humilde o trabalho que você faz na casa do Senhor, está registrado lá no teu galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo teve que suportar injúrias, necessidades, perseguições, angústias. Tudo isso suportou. Porque ele era bom? Por amor a Cristo. Aleluia. Foi Cristo que o fez passar desta maneira. Aleluia. Eu queria pegar o exemplo de João Batista, né? Interessante, nós nada somos, ele é tudo na nossa vida. Qual foi o testemunho de João Batista a respeito de si mesmo? O que João Batista falou de si mesmo? Se nós olharmos lá no capítulo 1 de João 15, João testificou dele e clamou dizendo, olha, esse era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João não falou de si, testificou de Jesus, aleluia. Não falemos de nós, que nós possamos, inclusive eu, falar de Jesus. É Ele na minha vida, é Ele na tua vida, é Ele que está presente contigo. No versículo 16, todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Graça sobre graça, aleluia. É uma graça infinita. E se é infinita, da onde vem? Vem do alto a graça na tua vida, aleluia. Graça para o serviço na obra, graça para enfrentar as dificuldades, graça para atravessar os obstáculos, graça para enfrentar até a doença. É a graça dele que faz com que nós, aleluia, com que nós na presença dele, louvamos o nome dele, independente da circunstância, aleluia. Versículo 17 nos diz, de João, capítulo 1, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foi dada por Jesus. Aleluia, é a palavra da verdade. Este é o testemunho de João no versículo 19. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes, levitas, para lhe perguntaste, foram lá, João, quem és tu? Ele confessou e nunca negou. Ele diz, eu não sou o Cristo. Quem és tu? Eu não sou o Cristo. Perguntaram, mas quem és então? Tu és Elias? Também não sou Elias. Tu és profeta? Também não sou profeta. Mas quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes que tu és de ti mesmo? Disse no versículo 23, eu sou a voz. Eu sou a voz, que humildade. E voz aonde? Que clama no deserto. Clama onde? No deserto, aleluia, na dificuldade, eu sou a voz, eu sou uma voz, aleluia, é a humildade, aleluia, é o poder de Deus na vida, é a transformação do homem, é a fé perfeita no Senhor que Ele faz com que nós continuamos a caminhar na presença dEle. Sou a voz que clama no deserto. E ainda disse, olha, endireitai o caminho, como disse o profeta Isaías. Ele sequer disse que ele era profeta, aleluia. Provérbios tem um versículo que diz que há quem se faça rico e não tendo nada, não é isso? E quem se faça pobre, tendo grande riqueza, aleluia. Nós sabemos que as coisas dessa terra são perenes, buscamos, precisamos, não tem nenhum mal nisso, desde que seja em Cristo. Desde que seja para honrar o nome do Senhor, desde que seja para glorificar o nome do Senhor. Olha, eu consegui isso pelas minhas próprias forças. Você conseguiu porque Deus te deu, aleluia, porque Jesus permitiu. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado, aleluia. E ainda perguntaram para João, mas por que tu batizas, se tu não és o Cristo, não és Elias, não és o profeta? Aí João novamente responde no versículo 26, olha, eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vocês não conhecem. Esse é aquele que vem após mim, foi antes de mim. Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, aleluia.
E no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que está presente hoje aqui e que nos tirou do lamaçal do pecado e nos fez assentar em regiões celestiais. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, aleluia. Ele está presente nesta manhã. Eis o Cordeiro de Deus que me fez assentar em regiões celestiais. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. João disse: eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. João testificou que viu o Espírito descer do céu com uma pomba e repousar sobre ele. Aleluia. Eu não o conhecia, aleluia. Eu ouvi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus, aleluia. E o que Jesus testificou de João? O que Jesus falou de João? Aleluia, aleluia. Glorifica o nome do Senhor na tua vida. O que Jesus fala de ti, o que Jesus sabe das tuas dificuldades, das suas orações, da sua busca pela santificação, que é um processo. Aleluia. Olha o que Jesus falou de João, quando ele disse: eu não sou Elias, eu não sou profeta, eu não sou Cristo, só sou uma voz, e venho lá do deserto ainda, venho lá da dificuldade. Aleluia. E Jesus disse em Lucas 7:28, eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Jesus disse isso. Não há entre os nascidos de mulheres, mas Jesus é perfeito, ele é completo. Mas para que João talvez não se exaltasse também, ele diz: mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Está aí no Lucas 7:28. A glória é dele. Nós não somos quem é Jesus na nossa vida. É Jesus que faz as coisas, aleluia, aleluia. Aí Paulo conclui: de boa vontade me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Deus não quer que sejamos fracos, Ele quer que sejamos fortes nele. Ele quer que sejamos fortes nele. Ele quer que sejamos fortes no nome dele. Quer que sejamos fortes pela presença dele na nossa vida. Quer que sejamos fortes porque ele nos enche do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. E eu quero agora, lá em Crônicas, para nós não avançarmos o tempo, quero lá em Crônicas, onde nós lemos, aleluia, nós temos aí 4 atitudes nossa, 4 atitudes nossas e 3 atitudes de Deus. No versículo 14, se o meu povo, aqui é o povo de Deus, não é? Glorifique a Deus, nós somos o povo do Senhor, aleluia, que se chama pelo meu nome, nós chamamos o nome de Deus. As 4 atitudes: se o meu povo se humilhar. O que é humilhar? É esvaziar-se de si próprio, esvaziar-se daquilo que nós achamos que nós fazemos. É Ele que faz, a glória é dele, nós não somos nada sem Ele. Se humilhar, a primeira atitude, orar. A oração, aleluia, é a chave que abre a resposta de Deus. Nós devemos orar todos os dias, diuturnamente, buscando a presença dele. Buscar a minha face é a terceira atitude. A palavra nos diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E se converter dos seus maus caminhos. É como nós orarmos: Senhor, há algo que me impeça, aleluia, hoje é o culto de ceia, há algo que me impeça, tira de mim, Senhor, purifica-me, santifica-me, para a glória do teu santo e bendito nome. As 3 atitudes do Senhor: eu ouvirei dos céus, Ele está te ouvindo, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e vou sarar a sua terra, ou dependente da tradução, sararei a sua terra. E eu quero concluir, aleluia, dizendo no versículo 15 aí de 2 Crônicas 7:15, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Você está no lugar santo,
Você está no lugar santo. Você pode pensar, mas esses bancos, esse piso, isso foi feito por mão de homens. Você está no lugar santo, porque a presença de Deus, a presença do Espírito do Senhor está aqui. E aonde Ele está? Aleluia, aleluia. Aonde Ele está? A renovação da fé. Aleluia. Aonde Ele está a graça, aonde Ele está a cura, aonde Ele está o batismo no Espírito Santo, aonde Ele está a solução de problemas, aonde Ele está, o nome dEle é glorificado. Estamos num lugar santo, como Deus disse a Moisés: tira aí, Moisés, as sandálias dos seus pés, porque o lugar que pisas é santo. Esse altar é santo, a nave do templo é santa, a galeria é santa, porque abriga os santos, e nós abrigamos a presença do Espírito Santo na minha e na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, estão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. Convido a igreja para se ficar de pé, por gentileza. Eu não sei o que você veio buscar. Aleluia. O que eu sei é que Deus te dá graça para enfrentar as suas dificuldades. Ponha na mão de Deus agora o que você veio buscar. Eu vou fazer uma curta oração. Aleluia. Porque também não é por muito falar. Se você orar com o teu coração sincero, com o teu coração quebrantado, reconhecendo a soberania de Deus e reconhecendo que Ele é poderoso para resolver aquilo que você está buscando. Não sei se é cura. Jesus cura. Alguém diz, eu não gosto desse termo, alguém diz, Jesus ainda cura. Tira a palavra ainda. Jesus cura sempre. Jesus cura sempre. Jesus ainda atende. Jesus atende sempre. Aleluia. Jesus batiza ainda com o Espírito Santo? Não, Jesus batiza com o Espírito Santo, porque o poder pertence a Ele, a glória é dEle, Ele tem todo o poder sobre nós. Aleluia. Ore comigo, Jesus amado. Que demanda mais, chore, me cai, se me canda mais. Clai, se me crie, demais, chore, me canda mais, aleluia. Aquilo que tu puseste ao meu coração, Senhor amado, na minha insignificância, Senhor, ó meu Deus, eu entreguei a tua casa, a teu povo, a tua igreja, aos santos, Senhor eterno, que aqui estão, meu Deus e meu Pai. Atende agora, Jesus querido, dada a tua graça, dada a tua bênção, enche do teu Espírito, meu Deus, reforça a fé, renova na tua presença. Se houver doença, cura, Senhor amado. Se houver problemas, resolve. Se há dificuldades, Senhor, abre o caminho, abre as portas, abençoa, meu Senhor eterno, dada a tua graça e da tua bênção. Nós somos seus, viemos aqui pelo teu nome, viemos aqui pela tua presença, viemos aqui para glorificar o teu nome, viemos aqui, Senhor, para participar da ceia, ó Senhor, pelo teu sacrifício vicário. E nós te pedimos, abençoa, Senhor, os teus servos, que em comunhão, ao tocar o cálice, ao tocar o pão, possam ser, Senhor amado, revestidos da tua graça, batiza com o teu Espírito Santo, dado o teu poder e da tua bênção. É o que nós te pedimos e o que nós te agradecemos, em teu nome, Jesus.